Olá, estamos com mais um episódio do podcast Buscando Equilíbrio. Eu, Annelise Lopes, terapeuta com especialização em gestão de pessoas, neurociência e performance humana. E hoje a gente está compondo a mesa aqui com mais 3 pessoas especiais, mulheres maravilhosas, que compõem também esse livro, Mulheres que Superam, né? Junto comigo, enfim. E nós vamos falar bastante do Outubro Rosa. Hoje estamos, né, também de rosa. Mas a nossa querida Mara aqui, que é a nossa convidada, ela disse não vem de rosa, mas ela tá com o verde, que faz parte da chakra. Do chakra. E o meu batom. Exato. E o batom, né? Então, vamos nos apresentar a Mara Leal, terapeuta. Ela trabalha dentro das terapias, né, com um assunto bem interessante que é ginecologia natural. A Mara é aposentada da Brigada Militar, olha só que legal isso, né? E água pro vinho. Escritora agora, né? Então, Mara, se apresenta para nós aí, que é um prazer te ter aqui. Bom dia, eu sou Mara Leal, eu sou aposentada da Brigada Militar há 10 anos. E há 7 anos eu descobri um câncer de mama e o que me levou para as terapias, né? Fui em busca de respostas, que nem eu digo. E eu achei essas respostas na psicoterapia reencarnacionista com a Annelise. E aí entrei, né, para as terapias e hoje eu sou terapeuta reencarnacionista e terapeuta em ginecologia natural e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso no viés do câncer de mama. A nossa querida Cássia, que é já prata da casa, que também hoje falando, a gente está no Outubro Rosa. Então, assim, o assunto que a Cássia traz para nós, né? Porque além de ela ser terapeuta, é instrutora de yoga, trabalha muito com mulheres, ela também é da área do direito e trabalha com violência doméstica. Então, muitas vezes a gente sabe que toda a doença tem um fundo emocional e muitas vezes vem também de algumas questões que estão acontecendo ali naquele âmbito familiar, né, Cássia? Exatamente. Então, mais uma vez, participando aqui do nosso Buscando Equilíbrio. Sim, estes casos, né, de violência doméstica, ele esgota a mulher, né, na maioria dos casos. Não que o homem não sofra também, né, por vezes, mas o meu trabalho é com mulheres vítimas de violência doméstica, com famílias, enfim. E sim, esses casos de abuso psicológico, físico, ele leva a mulher a um limite, a um estado de saúde, por vezes, muito delicado, e que ela desenvolve, né, então, doenças, somatiza isso, através de um câncer, através de uma depressão, uma crise de pânico, de ansiedade, né, ou tentativas, né, de tirar sua própria vida. Então, são casos que são o pré, né? Para chegarmos no Outubro Rosa, chegarmos a falar sobre câncer de mama, tem toda uma parte emocional por trás. E é muito importante a gente entender que a gente está falando do câncer de mama, né? E ele é muito fatorial, na verdade. Então, a gente não consegue dizer assim, foi por isso. Porque são várias histórias. Se a gente entender que nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, então a gente também tem um corpo espiritual que vem trazendo algumas marcas. Então, nós temos a predisposição e de acordo com as coisas que vão acontecendo aqui na tua vida encarnada, aquilo vai aflorando até chegar um determinado momento, né? Que vai se mostrar. Né? Então, isso é bem importante a gente não dizer assim, é isso, é uma coisa. Não, são várias situações e a gente precisa, inclusive, abordar isso. Múltiplos fatores. Exatamente. E a nossa querida Sionara, que também é prata da casa, a Sionara que é empresária, mentora de mulheres e tem vindo
trazer assim a sua experiência com as mulheres, e tu também deve ter várias histórias, né, Sionara, dentro desse contexto que a gente está trazendo, que é o Outubro Rosa e tudo mais, e também é uma escritora, né, que está fazendo parte da nossa antologia Mulheres que Superam. Sim, então, meu nome é Sionara Correia, sou mentora de mulheres, e trazendo para essa abordagem do câncer de mama, a gente também tem que levar em consideração não só o que essa mulher está vivendo, mas a bagagem que ela também traz, né? Então, isso é muito importante, eu acompanho muito isso nas mentorias também, através das crenças que as mulheres trazem, o quanto é difícil, né, essa raiz, ela ser moldada e muitas vezes ela ser também nutrida de uma outra forma, né? A gente poder modificar essa raiz que veio assim com uma carga tão forte. Então, isso é bem comum nas mentorias, as mulheres trazerem, né? Como a gente tem comentado aqui, essa somatização de coisas, mas principalmente a raiz que essa mulher traz, né? Isso tem que ser bastante levado em conta. E é importante isso que tu está trazendo, porque também a gente precisa levar em conta todas essas questões que as mulheres vivenciam, né, dentro do seu dia a dia, nas várias áreas da vida, Sim. né? Mas também tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que são os hábitos. Então, assim, pela correria do dia a dia, a gente deixou de fazer coisas que na época da nossa avó era feito, da nossa bisavó, que era aquela alimentação mais saudável, tu não tinha tanto hábito, por exemplo, de tomar refrigerantes, a comida era uma comida mais elaborada, uma comida simples, caseira, mas era uma comida, né, mais orgânica. Era comer a fruta e não comprar o suco pronto. Comprar o suco de caixinha, né? Então, isso também é importante. E, claro, o estado emocional que está por trás e a predisposição orgânica e espiritual que existe atrás de tudo isso. E é muito complexo esse assunto. E essa mesa hoje, né? Estamos com quatro mulheres, 50% dessa mesa já teve câncer de mama. Então, eu já tive câncer de mama com diagnóstico em 2019, né? Passei por todo o processo, com quimioterapia, com rádio, com tudo que precisava. Fiz todo o tratamento e fui fazendo todas as curas que precisavam, a questão emocional que estava por trás. E com a graça de Deus, com a espiritualidade, né, olhando para a cura, me deu a possibilidade de agora em julho ser liberada pela oncologista. E a Mara também passou por esse processo, né, Mara? Sim, final de 2017, fazia regularmente meus exames, tudo certinho, acompanhava calcificações na mama, por muitos anos, mas tudo certo, sempre a mesma coisa. Naquele ano foi diferente, né? Aquelas calcificações exigiram biópsias e aí foi constatado que eu estava com câncer de mama. Em todas aquelas calcificações que eu tinha, era tudo câncer. Então, mastectomia geral, também com direito a tudo, quimioterapia, rádio, tudo que teve direito, né? Mas uma coisa que depois das terapias eu me percebi que não é só eu, que é muito importante o autoconhecimento e o autocuidado. Mas não é só tu cuidar da tua mama, né? O autoconhecimento é saber aquilo que tu tá sentindo, aquilo que tu tá passando, e entender aquilo e procurar melhorar aquilo. E a gente não olha, nas correrias, que nem a Annelise falou, a gente não olha que alguma coisa tá diferente, tá desequilibrado. Tá desequilibrado. Tá desequilibrado, entendeu? Que alguma coisa tá desequilibrado, que é o que nós estava falando antes, que é aquilo de tu doar demais para os outros e não doar para ti aquilo que tu tá precisando naquele momento. É um desequilíbrio total do teu ser mulher, né? E aí a gente fala muito na ginecologia natural da ciclicidade da mulher. Que a gente, no mês inteiro, a gente é 4 mulheres. Sim. Né? A gente é 4. Ou mais, eu acho. A gente é 4 mulheres. Naquele período que a gente, quem menstrua ainda, tá na menstruação, se recolhe. Tá? Sim. Eu não posso ficar parada essa semana.
Não posso. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas respeita os teus limites. Importante. Entendeu? Respeitar, doar para ti aquele mínimo de tempo que tu tem, doar para ti, te autocuidar, te autoacarinhar, né? Porque o câncer de mama, principalmente, é uma negação de si, mas é uma negação de doação para ti. Tu doa para os outros, para tua profissão, para os teus filhos, para o marido, para tua casa, pais, todo mundo. E não te doa, não doa para ti aquilo que naquele momento tu tá precisando. Então, e aí eu tive no Cura Talk em Gramado, com o pessoal da equipe das remadoras rosas, e a gente foi falado muito, muito, muito no autoconhecimento do corpo, né? Mas não é só o corpo. Tu tem que te conhecer, com certeza, mas tu tem que conhecer teus sentimentos, o que está passando naquele momento contigo. E, na verdade, isso que a Mara tá falando, né, gurias, é extremamente importante, porque o corpo, ele é o resultado da somatização. Então, ele é a última, é o momento que já se mostrou a doença, mas antes de ele realmente se mostrar no corpo físico, começou no teu pensamento, começou no teu sentimento, nas tuas atitudes. Então, assim, o também, pensamento, né? Eu não posso parar. Não posso. Porque como é que eu vou ficar uma semana de molho ou cuidando de mim? Estou sangrando. Porque eu tenho trabalho, porque eu tenho filho, porque eu tenho casa, porque eu tenho tudo para cuidar. Sentimento de culpa, porque se eu parar, eu vou estar prejudicando alguém. Fora o que eu vou escutar em casa, como assim? Tu não fez nada, não fez comida, não fez isso, não fez aquilo, As ações, não fazer aquilo que é necessário. Somatiza durante anos. Isso no momento da nossa fisicalidade aqui. Tá, mas e o que tu já viveu lá nas outras encarnações que tu viu também? Tu viu a tua avó, a tua bisavó, a tua mãe, nessa encarnação. Só que nós temos uma ancestralidade que vem vivendo isso século após século, e nós temos o nosso DNA espiritual que a gente carrega. Tudo ou vai isso. dizer que tu não te sente culpado o dia que se um dia de semana tu resolver dizer assim, não, hoje eu vou tirar o dia para mim. Tu te sente culpado de estar fazendo isso. Não vou lavar louça neste exato momento, vou me deitar, vou me esticar. Não. Deus o livre, já nem consegue fechar o olho para relaxar. Porque a louça tá lá na pia. Porque tem visita na casa. Porque, sabe? Não rola. E a gente mesmo, com todo o conhecimento que a gente tem que respeitar o limite da gente e o momento da gente, muitas vezes a gente não consegue. Não consegue. Eu te digo assim, ó, de 100%, talvez 5, 10% conseguem. Porque a gente ainda precisa aquela coisa do bater em cima, porque a gente vive numa sociedade que cobra muito as mulheres. Então a mulher precisa não se sentir cobrada e aprender a dar limites. Não é fácil? Não é fácil, mas a gente precisa aprender a fazer isso, porque cada vez mais a gente tem visto, como eu venho acompanhando, provavelmente a Mara também vem acompanhando os processos estatísticos, que cada vez mais mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Cada vez mais novas. E não é a falta do cuidado. Eu, por exemplo, eu fiquei 20 anos cuidando as calcificações. Fazendo exames de 6 em 6 meses. Todos os exames necessários. Até que chegou um determinado momento que aconteceu. Então, assim, precisa ter outros cuidados, que é esse que a Mara está trazendo para nós, a alimentação, cuidar os teus pensamentos, cuidar os teus sentimentos, cuidar as tuas ações, para que possivelmente não reverta em doença no teu corpo físico. E uma coisa importante também a gente falar, como a gente vive hoje, né, numa era em que é exigida essa alta performance, esse desempenho. É feio tu ter tempo para ti. É feio. Como é que eu posso dizer assim? É algo que realmente para a pessoa... eu vou me cuidar, mas o que vão dizer? Vão dizer que hoje... Eu tô com tempo. Eu tô com tempo. Hoje eu tive tempo para ir no mercado e selecionar o que eu ia comer. É feio. Sabe? Então, quando a gente se coloca numa posição assim, onde a gente assume, né, ter um estilo de vida diferenciado
da maioria é feio. O que Da está vergonha, acontecendo né? contigo? O que está acontecendo, contigo? né? Eu recebo muitas... Eu não consegui ainda... A gente não chega à perfeição nunca, né? Mas eu mudei muita coisa, né? E as pessoas me perguntam, o que está acontecendo contigo? Tu não aparece mais, tu não faz mais tal coisa. E eu disse, não, só tô me cuidando um pouquinho. Tô cuidando de mim um pouquinho. Ah, agora tu só faz tal coisa. Ah, tu só vai pro remo. Ah, tu só vai fazer tal coisa. Eu disse, não, deixa eu. É, né? Deixa Existe Então uma cobrança por trás. é importante a gente ter esse olhar, né, de assumir um papel intimista, né, de se olhar. Ah, mas não importa se o outro acha feio, é o que é melhor para mim, né? Então eu levo essa consciência para as mulheres, principalmente as mulheres empreendedoras. Sou uma empreendedora, como é que eu vou ter tempo? Sim. Como é que eu vou ter tempo para fazer um exercício? Como é que eu vou ter tempo para ter uma alimentação saudável? Como é que eu vou ter tempo de qualidade para mim e para minha família? Como? Eu sou uma empreendedora, né? Então, a gente desmistificar isso do feio. É feio, o autocuidado é feio, né? A vergonha, né? Eu vejo assim que o sentimento maior é o de vergonha. Como assim eu não estou sendo produtiva porque eu estou, sei lá, cuidando da minha casa, porque eu estou cuidando dos meus filhos, não estou lá trabalhando, né? Workaholic, lá com o celular na mão, lá, sabe? É vergonhoso Mas isso. também tem uma outra coisa que tu falou. Tu não está lá na tua empresa, mas tu tá em casa cuidando da casa. E eu vejo isso no home office. Eu trabalho muito no home office. Então, assim, eu tenho que cuidar, porque sentar para trabalhar, lembrando que tem louça na pia, que tem roupa para botar na máquina, que tem os gatinhos e os cachorrinhos que precisam lá ser Comida, cuidado. limpar, tá. É uma coisa que é incrível, que fica martelando ali, ó. Aqui, a martelando. mente não descansa. Não descansa. Tipo assim, e aí, tu não vai cuidar daquilo ali? Tô aqui sentada trabalhando, mas olha ali, olha para trás, vê, né? Vê a pilha de roupa. Então, vê. diário, contínuo e constante essa coisa do estar se autoavaliando, se autocuidando, para não incorrer na situação, porque é muito fácil, porque faz parte daquilo que a gente já vivenciou a vida inteira. Tu tem que cuidar. Isso é de mulher, sabe? Tem um vídeo que circula pelo Instagram, que é uma indígena, e aí ela responde perguntas. E aí uma das perguntas é, como que tu faz quando tu tá no teu período de ciclo ali? Né? Como é que tu faz para continuar fazendo as atividades? Eu não faço, porque elas param, elas são cuidadas, elas ficam deitadas, ficam, né, tomando chá para aliviar a cólica, para o sangramento ir diminuindo e tal. Eu não faço. E isso de sangrar, né, da mulher tá no ciclo e continuar trabalhando e continuar, sabe? É nosso, é moderno. Só que é ruim, né? É ruim porque ou desencadeia uma série de doenças, desequilíbrios que a longo prazo isso tem efeito. E a gente sabe que daí depois quando chega a conta... É uma cultura, né, assim, que foi se criando... Nos impuseram, né? Que foi imposto para nós e a gente acreditou. Então, assim, isso é uma coisa de milhares de anos. Então, tu reverter isso... É um processo que a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que fazer vários movimentos para que a gente consiga ir revertendo aos poucos, na verdade. Né? Adaptar. Porque não é fácil. Eu não sei se vocês já viram falar das tendas vermelhas. Que antigamente, no Sagrado Feminino, as tendas vermelhas, antigamente, as mulheres dos clãs, elas ciclavam tudo junto, porque não tinha essa diferença de luz elétrica, essas coisas, não tinha anticoncepcional, não tinha nada. Então, elas ciclavam mais ou menos no mesmo período da lua nova. E aí, elas se reuniam nas tendas vermelhas e elas iam passando o conhecimento da natureza e dos ciclos da natureza junto com os ciclos dela. Por isso a ciclicidade feminina hoje, que eles falam muito da ciclicidade feminina. Aí que na primavera tinha que desabrochar, que tinha que plantar, né? Então, todo esse conhecimento ancestral era passado para as mulheres.
conhecimento das ervas, das plantas. As bruxas. Das bruxas, exato. Mas foi por isso que foram terminadas essas tendas vermelhas. Porque as mulheres detinham o poder do conhecimento da natureza, de plantar e de curar com a natureza. Exato. Entendeu? Veja só. Até E as próprias aí, gestações, exato, acredito. tudo ali. E era passado aquele conhecimento das mais anciãs para as mais novas que iam chegando na tenda vermelha, né? O respeito à terra, o respeito à natureza, o respeito à sua natureza. Importante. Então, e essa história das mulheres nas tendas vermelhas é muito legal, muito interessante. Interessante mesmo, né? Então, aí a gente começa a entender algumas coisas, porque se essas mulheres se reuniam ali, elas trocavam, e a gente sabe que quem trabalha com mulheres, a gente troca muito, a gente abre a tua mente, a tua consciência para muitas coisas. Então, ali te empoderava, trabalhando tua autoestima, tua autoconfiança, teu poder pessoal, os medos, e tu ia. Bom, então, se juntas somos mais fortes, então vamos dar um Tá aí jeito as de mulheres fazer que elas... superam. Tá Vamos aí as fazer com que mulheres elas não se inteligentes. tornem... Vamos dividir para conquistar. trazer, mas para dividir a gente tem que começar a trazer alguma coisa para que elas possam ficar divididas. E o que? A consciência. Então, se a mulher é muito emocional, ela vai pensar, puxa vida, tá faltando isso, tá faltando aquilo, meu filho precisa disso. Então, eu preciso também ir buscar aquilo que antigamente era o homem, né? Eu preciso também ajudar a buscar. Mas o que aconteceu, ao meu ver? A mulher, ela agregou a busca do material para casa, mas ela não dividiu a tarefa da casa, a tarefa dos filhos. O cuidar continuou sendo ela. Mulher. Sim, os homens foram pra guerra, né? Foram brincar de lutinha e sobrou a família, a casa, o sustento pra mulher. Então vai dividir com quem? Se ao mesmo tempo tu tem que cuidar da casa, tu tem que ir em busca de alguma coisa, e em último lugar vai ficar o teu autocuidado. Em último lugar vai ficar o teu olhar como mulher. Tipo, ok, tá, eu sei que eu sou mulher, eu sei de repente do que eu gosto, mas eu preciso, neste momento, me tornar o homem da casa, vestir as calças, ir em busca do sustento, ir em busca da tomar as rédeas da educação. Ai, a culpa é sempre da mãe. Sim, porque cadê a figura masculina dessa casa? Tá lá brincando de dar tiro, de espada, né? Cadê? Mais ou menos isso, né? E não é à toa que com esse agregar de funções, muitas mulheres hoje estão despertando já numa idade madura para o seu feminino, né? Porque agora tá com tempo. Agora tá Os femininos começando. normalmente são mulheres mais velhas que a gente Isso que passa. a Sionara está trazendo é bem interessante, porque enquanto a Cássia estava falando, me veio muito também isso, tipo, com essa questão de tu ter que fazer, se formou uma couraça na mulher, ela se tornou mais masculina. Não é que ela se tornou, não que ela seja masculina. Ela precisou ter atitudes e pensamentos mais masculinos. Porque a sociedade é masculina, a organização. Para que ela pudesse defender o seu clã, buscar o seu alimento de cada dia, ela precisou. Então, o que acontece? É uma forma de se defender. Então, isso ficou à frente e a parte feminina ficou atrás. Então, eu vou me deixar. E aí a gente lembra de situações assim, tipo, depois que tu deixou tudo organizado, no último momento, lá às 11 da noite, é o momento que tu vai tomar um banho, é o momento que tu tem tempo de passar um creme, é o momento que tu te olha às vezes no espelho. E isso precisa ser diferente. É essa, acho, a bandeira que cada vez mais a gente precisa levantar, que tu precisa estar em primeiro lugar até para te poder ajudar alguém, né? Então, a fala que a Sionara trouxe, eu acho que bem eu interessante. lembro que, às vezes, né, quando ainda tinha a família, ainda tinha figura masculina dentro de casa, era eu que arrumava as crianças, era eu que arrumava o que levar para as crianças. Aí ele ficava pronto primeiro, as crianças era eu que arrumava, eu era a última a ficar, né, a me arrumar. E aí tava lá me arrumando.
Tá, e aí, vamos lá, vamos se atrasar. Tá, mas e o antes? Por que tu não, né? Não participou? Ajudou, porque não ajudou. Então, sim, a gente se coloca em último lugar, né? A gente, tá, ok, se eu for com o cabelo mais ou menos, se eu for com a maquiagem mais ou menos, mas o restante eu já arrumei. Tá arrumado. Exatamente. E, Sionara, continuando o que tu estava falando, que daí numa idade mais madura, que começa a ter essa consciência dessa busca do autocuidado. Do autocuidado, do feminino, dos detalhes, né? Dessa mulher não ser tão... A palavra não é bem essa, mas não ser tão bruta, não ter um olhar mais... Não se cobrar tanto. Não se cobrar tanto, não se ater tanto a detalhes, né? Porque é aquela coisa mais prática, né? Aquela coisa mais bruta do eu tenho que fazer rápido, eu tenho que suprir aqui, eu tenho que suprir ali. Então, isso também vai tirando da mulher essa questão dos detalhes, essa questão do feminino, né? Então, eu vejo assim, e isso vem muito também em mentoria, da gente trabalhar esses detalhes, né? Trabalhar detalhes na mulher, né? Porque a mulher, ela é diferenciada do homem pelos detalhes, né? Por essa feminilidade, por essa delicadeza, por esse instinto, né? Que muitas vezes, pela correria do dia a dia, a gente acaba deixando de lado, porque a mulher tem um instinto, né, nato, né? E muitas vezes isso vai ficando desapercebido no meio da correria, do dia a dia, do suprir o outro. Essas coisas, elas vão ficando mais superficiais. E é importante a gente trazer quantas decisões são tomadas de forma até inconsciente por essa perda do instinto. Num primeiro momento, é como a gente estava conversando, a mulher não se percebe. Muitas vezes ela até se percebe. Mas não respeita aquele momento. Exato. Então, assim, ela até se percebe, mas... agora eu não posso olhar para isso. Né? Nega. Exato. Então, nega. ela até se percebe. Opa, alguma coisa está acontecendo de errado. Não, mas agora não dá. Tem tempo. Agora não dá. Então, isso é importante a gente trazer essa abordagem, né, da delicadeza da mulher, dessa importância do autocuidado, que não é somente imagem, né, mas o seu interior também. Então, são coisas que a gente tem que A gente quer voltar a bordar, assar bolo final de semana, né, cozinhar, preparar as frutinhas ali para a semana. O X da questão é que por esse masculino desconectado, né, do lar, da família, do funcionamento da casa, a mulher acaba assumindo os dois papéis. E aí? Então, não significa que ela não possa, que não deva fazer. Sim, pode, sim, deve fazer. Precisa, se tem a presença, né, masculina dentro de casa, precisa estar cuidando de tudo, de todos ao mesmo tempo? Não, pois é, e uma coisa que eu vejo é o seguinte: se a gente está buscando o equilíbrio e a gente vive numa sociedade de homens e mulheres, se isso está acontecendo, a mulher também tem um percentual aí de responsabilidade por isso. É isso que eu te falar, porque tá tão enraizado parece que dentro quando de a nós. gente fala, a gente está colocando toda a culpa no homem, e não é isso. Ao meu ver, é assim, ó, o que é? Não tá bom, o que eu preciso mudar? E eu vou mudar. Daí a gente vai ter que ter coragem de, tipo assim, às vezes a gente vai ter que ter aquela conversa difícil com aquela pessoa e dizer assim, olha só, eu não tô conseguindo fazer tudo sozinho, tu vai ter que pegar uma parte. Muitas vezes, eu trazendo assim alguns exemplos dentro das terapias, chegava para mim uma situação que o casal tava ali se separando mesmo, já a mala tava na porta. E aí eu escutava aquela história, daí eu chamava o outro, né? Porque não dá para te escutar só uma, acho que tem que olhar os dois lados. O que tava faltando ali? Porque os dois trabalhavam. Mulher empresária e ele trabalhava, né? Ela tinha mais horas de trabalho e ele menos, mas
ele tinha aquela cultura de ser servido. Uhum. E ela de servir, como que a gente está Sim, falando. tá enraizado, Tá, o que né, que na tá cultura faltando? de hoje. Então, assim, gente, vamos pagar alguém que possa fazer aquilo que tu, quando chega em casa, precisa ainda fazer, que é fazer comida, dar banho nas crianças, olhar tema da escola, lavar roupa, passar roupa, limpar a casa. Não, então vamos chamar alguém, porque se os dois trabalham, no mínimo, então deixa de fazer alguma coisa e tem alguém que venha 2, 3 vezes na semana para fazer aquilo. O Isso delegar, aí, né? isso foi um santo remédio. Não, Sim, mas Porque daí o casal equilíbrio, deixou né? de se separar, porque a tarefa do dia a dia, ela vai sobrecarregando e chega um momento que tu não aguenta mais. Aí Sim. tu tá lá fazendo, e a outra pessoa tava, nesse caso, sentado no Olhando o sofá, celular. lendo, né? E nesse caso sim. era mais lendo. E a outra pessoa ali se... Mas então aí é houve isso, a... precisa ter. Então, assim, Houve nós o não podemos equilíbrio. botar a culpa somente num. A outra pessoa precisa ter coragem de dizer assim, eu não consigo. Mas Sozinha ambos eu não estavam consigo. dispostos, né? Ambos estavam dispostos. A dificuldade, eu acho que é quando tu fala e aí a outra pessoa... Não, mas é tu que tem que fazer. Não, mas é tu que tem que te organizar. Não, mas Daí é tu... uma coisa que tu precisa tomar uma outra atitude daí, né? E interessante, né? Porque se a gente tiver a consciência que a mulher pensa e age de uma forma e o homem pensa e age de outra forma. Como surgem os mais diversos conflitos? Poxa, eu tô sobrecarregada, eu tô fazendo sozinho, tu não tá vendo? Não, porque realmente ele não está vendo. Não é que ele esteja inventando, ele não está vendo. O olhar dele é amplo. O da mulher, como tu falou, é detalhista. Exato. Então a mulher enxerga assim, ai, aquele copo ali não ficou bem lavado, tem uma coisinha. O homem não olha isso, porque ele é da estrutura dele. E muitas vezes os conflitos, eles podem ser resolvidos dessa forma, tu expondo, né? Olha, tá difícil pra mim. Tá, mas era isso que tu queria que eu fizesse? Sabe? Assim, com aquela surpresa, né? Simples assim. Né? Então, assim, poxa, tu não tá vendo? Não, não vi. Mas era isso? Não, pode deixar. A partir de agora é comigo. Entende? Então, assim, a gente ter essa percepção também. Muitas vezes a gente diz assim, ó. Tá, mas isso é óbvio. É óbvio. Mas é óbvio O pra óbvio quem? precisa ser falado. Isso é uma das Exato. coisas que a gente tem que aprender. O óbvio também precisa ser falado. Exato. E é óbvio pra quem? É óbvio pra quem? Pra quem Pra tá mim, ali no... né? Pra quem aquilo já normalizou, é óbvio. Mas pra quem tá... Né? Então, nunca isso é enxergou importante. aquilo. Isso é importante a Quem gente... nunca enxergou aquilo. Mas, Isso é gurias, eu importante. acho que isso é assunto para muito tempo e a Muito. gente vai ter que voltar várias vezes e falar. Mas eu queria falar um pouquinho, né, do livro Mulheres que Superam, já que nós 4 fizemos parte desse livro. Aqui tem histórias maravilhosas, histórias que não podiam se perder. Sim. E aí elas foram compiladas numa antologia. E eu gostaria de saber de vocês, né? A Mara, a Sionara, a Cássia já falou num outro momento que a gente conversou. Mas como que foi para vocês, né? Esse momento de colocar as histórias de vocês, né? Porque um livro é um legado. Vamos combinar que o livro... Não, o que dizem que a gente tem que ter um filho, né? Plantar uma árvore árvore e escrever um livro. Então, assim, eu acredito que... Missão cumprida. Missão cumprida. E não que a gente já esteja pronta para sair da encarnação. Não entendam. Não entendam desse Espiritualidade. jeito. Não foi isso. Filhos Mas- não vem mais, mas podemos plantar mais árvores e escrever mais livros. Exatamente. Então, como que foi para vocês, Mara? Como que foi para ti, assim, escrever a tua história e deixar esse legado nesse livro tão maravilhoso aqui, Mulheres que Superam? Bom, eu fiquei muito surpresa quando tu mandou a mensagem. Posso te ligar e falar contigo? Pode ligar. Vamos escrever um livro? Vocês, vamos. Primeiro, eu nem pensei. Vamos. Mas aí depois ligou e disse, tá, mas o que eu vou escrever? Como assim? Eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um capítulo de um livro. Muito feliz em contar essa história, porque a principal chave da minha história foi a minha busca por respostas. Porque eu precisava mudar aquilo que tinha pelo menos o que tinha me trazido até aquele momento.
né? De ter um câncer de mama. Eu disse, poxa vida, eu preciso saber que se eu continuar... Entender, porque se eu continuar nesse aqui, vou reincidir, né? Vou reincidir. Eu não quero que isso aconteça. Preciso entender. Aí fui para psicóloga, fui noutra psicóloga. Mas não quero tratar minha cabeça, eu preciso de respostas. A cabeça estou bem. Tive sempre uma família muito bacana que me apoiou muito. O marido, eu digo que, eu conto a história no livro, que ele não estava no meu lado quando eu mais precisei dele, que foi nesse momento, porque ele me carregou no colo. Né? Eu me emociono falando isso, porque ele realmente me carregou no colo. Eu não me preocupava com nada. Era todos os meus exames, todos os meus médicos, todas as minhas químicas, todas as minhas rádios. Ele dava um jeito de dar até me auxiliar. Às vezes ele meio que coordenava assim, as coisas que tinha que fazer. Que dias que eu não estava afim, eu ficava quietinha no meu canto, né? Mas assim, foi um período difícil, porque é difícil tu fazer uma químio, não passei mal em alguns momentos. Invasivo. Ele é muito invasivo, né? E aí a gente tem que se isolar um pouquinho, porque a gente tem que se preservar a nossa imunidade. E eu, uma pessoa acostumada com a família toda em volta, sempre festa, ir para lá e para cá com a família. E tu disse que é recente, é se aposentada, então era uma outra fase da vida. Era uma outra fase. Eu estava, assim, numa fase que era festa com a família todo final de semana, e se bobeasse durante a semana. Era festa, era viagens. A gente viajou muito naqueles 3 anos que a gente se aposentou e não deixava o Johnny parar. Aí, dessa vez, o Johnny parava. Vamos descansar um pouquinho. Queria parar. Eu disse, não, quero aproveitar. Porque foram 27 anos numa profissão em que eu tive que me resguardar, me policiar. Era tudo... Vestiu a armadura, né? Vestir a armadura, aquela armadura masculina que nada me atinge, sabe? A Mara feminina estava guardadinha num canto lá. A Mara que gostava de passear, a Mara que gostava de rir, a Mara que gostava de festa. Ficou tudo guardadinha por 27 anos. Dos 18 aos 45 anos. Né? É a fase que mais tu quer aproveitar a vida. Tava eu lá guardadinha, resguardada, né, trabalhando, e aí naquela ciranda, né, trabalha, cuida de casa, cuida de filho, isso, cuida... E aí, não, agora tô livre. Tirou a armadura. Tirei a armadura, agora tô livre, preciso aproveitar a vida. E aí, mas aproveitar a vida como? Vou fazer o quê agora? Não, aí tu fica fazendo as coisas bem loucas, né? Tu bebe. O externo, sempre é o externo e não olhando para si. Não olhando para si. Aí tu come qualquer coisa, tu bebe qualquer coisa, né? Tu não tem hora para dormir, tu não dorme direito, né? Não se alimenta bem. E aí tava naquela roda viva, assim, 3 anos naquela... Mas tava tudo bem, tava livre, leve e solta, né? E aí dá aquela parada, assim, câncer de mama, poxa vida. Tem que parar, né? Vamos ver o que tá acontecendo. E aí eu disse, não, vamos ver. Aí me tratei, aí quando eu tava no final do tratamento, achei a Annelise. Annelise, preciso de respostas. Vamos fazer uma psicoterapia reencarnacionista, porque a gente culpa tudo, todo mundo, todo o nosso entorno. Menos nós, Menos nós, né? Eu não tava fazendo nada de errado naquele momento, nada. Eu tava só vivendo a minha vida. Nada de errado, isso não. E aí a gente começa a olhar. Deixou de se cuidar por 20 e tantos anos. E aí só deixei de me cuidar por 20 e tantos anos. Me neguei 27 anos, 30 anos, né? Porque passa rápido. Me neguei 30 anos. E aí, no momento em que naquela sobrecarga dos 30 anos, estourou em algum momento. Né? Foi no momento em que aí eu tava mais desregulada impossível, que eu já não tava nem... né, desequilibrada completamente da vida. Eu disse, não, preciso de respostas, preciso olhar para isso, não quero recidir, preciso de respostas. Sim. E aí fomos, né, buscando através da psicoterapia reencarnacionista, me olhando, descobrindo que a caminhada é minha, que os outros não têm nada a ver com isso, né, que cada um na sua caminhada, eu tenho essa frase para a vida agora, né, Annelise? Cada um na sua caminhada. Cada um na sua caminhada. Né? E aí tu começa a olhar para ti, né? Aos pouquinhos tu vai olhando para ti. E aí é essa história que eu trago, né? Aí entrei nas terapias e aí foi assim, ó, né? Porque eu até era uma pessoa espiritualizada, mas eu nunca me aprofundei em nada, sabe? E acreditava, mas eu nunca me aprofundei. E hoje eu vi que eu tenho muito mais da espiritualidade em mim, e que eu posso
mudar o meu entorno. Porque não adianta a gente estar inserido numa sociedade que a gente precisa saber com quem a gente está convivendo, né? Muitas pessoas daquela das festas loucas, tudo, né, viagem. Assim, E aí no momento em que tu começa a ter outra visão de vida e outra visão de mundo, De felicidade, e aquelas pessoas também que não estão interessadas nisso nesse momento vão se afastando. E é o que tem que ser. uma seleção natural. É uma né? seleção natural, entendeu? Então, E tá bom, tá tudo certo. tá tudo Isso certo. aí é um outro momento de vida, É né? outro momento de vida. São ciclos, né? São ciclos, são ciclos. E para ti, Sionara, como é que foi, né? Porque, na verdade, eu te conheci quando tu viu lá, quando eu comecei a divulgar o grupo de Mulheres Isso. Inteligentes, né? Que atraem parcerias ideais, e tu veio. Isso. E aí, depois, ouvindo também a história, tu entrou por outro grupo, Mulheres que Superam. Isso. Esse chamado Mulheres Inteligentes Atraem Parcerias Ideais é um chamado muito forte. É um chamado muito forte. Eu não sei explicar para vocês assim com palavras o quão forte foi para mim esse chamado, né? Essa frase, esse título. Mas eu também não tinha a dimensão que se expandiria tanto, né? E quando... Que realmente teríamos parcerias ideais. Exato. Eu tinha... Eu ali naquele momento, eu tinha algumas expectativas, né? Mas, com certeza, superaram, né? E quando tu me fez o convite, né? Quando tu me dissesse que queria falar comigo... Bom, a Annelise quer falar comigo. Gelou. Então, vem coisa boa por aí. Vou me preparar, né? E foi bem assim. Vou me preparar. Então, já fui para a conversa preparada. E quando eu recebi o convite para escrever a minha história, foi um ímpeto de alegria, mas também de responsabilidade. Porque eu vi ali a oportunidade de realmente deixar, né? Deixar um legado e fortalecer coisas que me fizeram virar a chave, né? Que me fizeram... Eu vi uma oportunidade, né? Em aceitar esse convite. E a minha história, eu trago no livro o trecho da questão do autoabandono, que se encaixa muito no que a gente está falando aqui. O quanto a gente, muitas vezes, é julgada por um título, né? Títulos sociais, que são mãe, esposa, avó, empresária. Quanto a gente, às vezes, e a gente veste realmente essa armadura, né? Acaba no dia a dia, em coisas mínimas, se esquecendo, e isso nos leva a um autoabandono. Hoje a gente vive numa era onde as mulheres se autoabandonam, só que é um assunto que ele ainda não é muito falado, né? Então, assim, é algo muito real, e eu passei por isso. Durante muitos anos, eu vivi a vida do outro, né? Eu vivi a vida do outro, e isso foi fazendo com que eu fosse esquecendo de mim mesma. Então, em um determinado momento, eu não me reconhecia mais. Não somente, assim, questões físicas, mas também emocionais. E esse, para mim, eu falo no livro, foi o momento mais sombrio da minha vida, porque quando tu não te reconhece, tu não tem referência. E eu vi ali também a oportunidade de escrever uma nova história, de olhar para mim e eu escrever o rumo que eu quero, a história que eu quero escrever, né? E ali eu comecei a olhar para mim em todos os aspectos, comecei a cuidar de mim, não deixando as outras coisas, mas sabendo que o que é meu e o que não me pertence, né?
Então, isso para mim foi bem importante. Eu conto isso no livro, como aconteceu. E também na questão de hoje trabalhar com mulheres nesse sentido. Eu entendi que eu preciso levar essa mensagem a outras mulheres. Eu entendi que eu preciso mostrar para elas que não precisa ser assim. Pode ser mais leve, Pode. sabe? A gente tem toda a condição de olhar para si e expandir esse olhar para o outro, né? Então, não é simplesmente somar, é multiplicar. E é isso que eu trago nesse livro. Que maravilha, assim, é emocionante, né? Ouvir as histórias de vocês, assim como eu vi a da Cássia também no outro episódio. E aí, vendo vocês falar, a importância do ensinar com conhecimento de causa. Diferente quando tu lê um livro e tu quer passar a informação ensinando para uma outra pessoa algo que tu não passou. Tu sabe que acontece, mas tu não passou. Agora, quando tu estás passando uma situação que tu passou, o conhecimento de causa, tu sabe exatamente todos os processos e todas as fases. Os sentimentos, eu acho que envolvidos, do né? momento que começa até o momento quando tu consegue virar a chave. Então, assim, a gente sabe que nesse processo muitas pessoas não conseguem virar a chave. Com certeza. Agora, quem consegue precisa passar adiante, porque isso é uma vitória. E essa vitória, ela precisa ser comemorada, essa vitória, ela precisa ser falada. Olha, se uma pessoa conseguiu, outras podem conseguir também. Então, isso não tem preço, sabe? Tu passar adiante a tua história que tu passou e esse conhecimento para que a pessoa que está lá do outro lado, ela possa repensar É possível. e querer chegar num lugar melhor. E também é importante, Anne, tu como terapeuta, né, a Mara, a Cássia como também trabalha com mulheres, assim como eu, essa questão da gente ensinar, passar experiências, mas isso tem que estar muito alinhado com o querer da outra pessoa, com a autorresponsabilidade, com o comprometimento, porque nós, quanto mulheres que direcionamos, nós temos que entender que a nossa missão, ela vai até ali. Que a gente tem que respeitar também essa questão do outro ainda não ter despertado para isso, né? Até para que a gente não venha trazer para nós o que não é nosso, né? Sim. A gente tem que ter muito cuidado para não infringir o livre-arbítrio, porque nós, na ânsia de saber que é possível ultrapassar, às vezes a gente, de repente, está entrando no livre-arbítrio do outro. E sabemos que o processo de cura, ele tem que ter uma permissão interna de cada um. O outro pode ter todas as respostas, mas se tu não acreditar que tu pode, não vai rolar. Porque os cis, né? Aí, se eu desistir, e se eu... Tá, tudo bem, ela tá falando que dá pra superar, que é possível, mas e se eu não conseguir? Daí ela já puxa o freio de mão e aí a coisa já não anda. Já não vai. Bom, gurias, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez, porque é sempre muito enriquecedor. Toda vez que mulheres se encontram, é muito enriquecedor. São muitas histórias, são muitas coisas que a gente passa e são muitas superações realmente. Eu acho que aqui é uma história, cada uma teve a oportunidade de colocar uma parte da sua história, mas são muitas situações e que com certeza vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. já está sendo, né? Já está sendo, exatamente. Eu quero convidar todos, dia 18 de outubro, nós vamos ter o lançamento. Vai ser no Café Cor Café e Brasa, na Copacabana 205, um lugar maravilhoso, assim, que nos acolheu. Junto à natureza, um lugar que nos acolheu desde o primeiro encontro, né? Então, fica aí o convite, pedindo também para vocês se inscreverem no nosso canal e se quiserem, né, entrar em contato com as profissionais, ali
né, tem o contato de cada uma. Curte, A compartilha. Mara, se quiser, Mara, pode falar, porque nós aqui já somos prata da casa, né? Então, se quiser falar das redes sociais para busquem esse trabalho que tu vem fazendo com a ginecologia natural. Sim, eu estou né? trabalhando com a ginecologia natural e terminando uma especialização em perimenopausa e menopausa, né? Porque eu fui uma que sofri muito depois das químios. Eu entrei na menopausa e sofri muitos sintomas. Então, eu busquei uma especialização nisso para tratar mulheres que também passam por isso. Para ajudar também, né? Que a gente só pode conduzir alguém até onde a gente já foi. Então, tô indo, né? Daqui a pouquinho tô conduzindo vocês. Meu Instagram é maraleal.terapeuta e o WhatsApp também não precisa. Depois não, tu dá o WhatsApp que a gente coloca no maraleal.terapeuta. Aí já me acha no Insta. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Lembrando que ainda nesse mês nós vamos estar falando, com certeza, dando continuidade para esses assuntos do Outubro Rosa. Vamos estar aqui com o pessoal representando as remadoras rosa de Porto Alegre. E que é uma equipe que se chama a UAP. A UAP Mara também faz parte, a UAP Dragon Boat. Então, que é um trabalho todo fundamentado dentro de estudos que foram feitos por médicos, da importância desse movimento do remo, fortalecendo essa região toda aqui, né, para não desenvolver mais... O linfedema, principalmente. Exato. Então, vamos ter prevenção do linfedema. Vamos ter aqui pessoas trazendo essa informação. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.